Bem, gente, essa questão é para você que está no nono ano ou que vai para o primeiro ano. E também para você que vai fazer a prova do Enem ou a prova da ESA. Poderia cair uma questão desse sentido. Por que não, né? Questão de geometria plana. Então aqui é para calcularmos a medida do segmento FB. Nesta figura nós temos um hexágono, que é um polígono de 6 lados. E este hexágono é regular. Ou seja, o polígono regular é um polígono que tem os lados de mesma medida, todos os lados, e também todos os ângulos internos devem ter a mesma medida. Para acharmos a medida do segmento FB, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é encontrar a medida do ângulo interno do hexágono. E você pode fazer isso de várias formas. Você poderia usar a fórmula, por exemplo, que é esta daqui, ó. Aí é igual a n menos 2 vezes 180 graus dividido para n, onde este n é o número de lados do polígono. No nosso caso aqui, por exemplo, o n vale 6. Então, se eu for por este caminho, vamos lá, o ângulo interno aí vai ser igual, o n vale 6, vai ficar 6 menos 2 dá 4. Fica 4 vezes 180 graus dividido para 6. E aí, se você quiser, você pode aqui, ó, multiplicar 4 vezes 180 graus, depois dividir para 6. Ou então você já pode começar dividindo 180 para 6, 180 graus para 6. No caso, vai dar 30 graus. Então vai ficar 180 graus dividido para 6 dá 30, e 30 vezes 4 dá 120. Então, aí, que é o ângulo interno do hexágono regular, é igual a 120 graus. Então, já achamos este ângulozinho aqui, ó, 120 graus. Uma outra maneira de você achar este ângulo interno, se você esquecer da fórmula, é você pensar assim: este polígono ele vai ter os ângulos externos, que no caso são estes ângulozinhos aqui, ó. Só para você achar o ângulo interno, é só você prolongar os lados, ó. Como eu estou fazendo aqui, ó. No caso, este ângulo aqui é o ângulo externo, aqui também, ó, o ângulo externo, certo? E o que é sabido? Tem um teorema que diz o seguinte: a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, seja regular ou não, certo? A soma dos ângulos externos de qualquer polígono tem que dar 360 graus. No caso deste polígono aqui, que é o hexágono, se ele tem 6 lados, ele vai ter 6 ângulos externos. Como é regular, todos eles vão ter a mesma medida. Então, para mim saber quanto que vale esse ângulo externo, eu vou pegar 360 graus e dividir para 6, porque a soma dos 6 ângulos externos dá 360 graus. 360 graus dividido para 6, isso vai dar 60 graus. Então, já sei que este ângulozinho aqui vale 60 graus. Ora, só que o ângulo externo e o ângulo interno, este aqui, eles são ângulos suplementares. Ou seja, a soma desses dois ângulos tem que dar 180 graus. Se eu já tenho 60 aqui, para fechar os 180 graus, está faltando quanto? 120. 120 graus. Então, como eu disse, né, o ângulo interno do hexágono regular vale 120 graus. Esta medida aqui, desse segmento, eu vou chamar de x. Um outro detalhe que você deve observar é que este triângulo FAB é um triângulo isósceles. Triângulo isósceles é um triângulo que tem, pelo menos, dois lados de mesma medida. No caso aqui, este triângulo tem este lado, que vale 10 centímetros, e aqui também, ele é isósceles. Se ele é isósceles, os ângulos da base também devem ter a mesma medida. Aí você tem que lembrar também que a soma dos ângulos internos deste triângulo aqui, ó, na verdade qualquer triângulo, né, tem que dar 180 graus. Se eu já tenho 120 aqui, quer dizer que a soma desses dois ângulos tem que dar 60 para fechar os 180. Como eles são iguais, cada um tem que medir 30. Então aqui, ó, vai ter que ser 30 graus e aqui também 30 graus. Depois disso, pessoal, se você quiser achar essa medida aqui, ó, como neste triângulo você conhece esses dois lados e tem um ângulo interno lá, você pode usar a lei dos cossenos. Entretanto, como também eu conheço
dois ângulos internos, e pelo menos um lado eu posso usar a lei dos senos. E é a lei dos senos que eu vou usar porque fica mais fácil. Então, pela lei dos senos aqui, ó, o que eu vou fazer? Ó, 10 sobre o seno de 30, que é o ângulo que está abrindo ele, né? Vai ficar assim, ó, 10 sobre o seno de 30 graus é igual a x sobre o seno do ângulo que abre ele, no caso, o seno de 120 graus. Aí vamos lá, 10 sobre o seno de 30, gente, o seno de 30 na tabela trigonométrica é o meio, igual a x sobre o seno de 120. E agora, o seno de 120, quanto é que ele vale? É muito fácil. Lembre-se lá do círculo trigonométrico. Temos aqui, ó, a altura é o seno e o afastamento aqui, ó, é o cosseno. Aí o ângulo de 120 está mais ou menos por aqui, certo? Este ângulozinho aqui é o ângulo de 120 graus. Como nós queremos o seno, nós queremos a altura. E observe que a altura do ângulo de 120 é a mesma altura do ângulo de 60. Aqui, ó, mesma altura. Por quê? Porque daqui para cá dá 60. Se eu já girei 120, para fechar os 180 graus, falta 60. Então, ele tem a mesma altura de 60. Ou seja, o seno de 120 é o seno de 60. E na tabela trigonométrica, o seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Aí você pode fazer o excredo aqui, ó, mas também você já pode simplificar, ó, este 2 com este, porque são termos correspondentes na equação. Depois, eu pego esse raiz de 3 e passo multiplicando esse 10. Então, x vai ser igual a 10 raiz quadrada de 3 centímetros. Ou, se você preferir também, o x é aproximadamente, como raiz quadrada de 3 é próximo de 1,71, se eu multiplicar 10 vezes 1,71, isso vai dar 17,1 centímetros. Então tá aí, pessoal, a questão de geometria plana muito boa para vocês.